Segundo episódio da série de documentários de Werner Herzog, e hoje o seu novo lançamento, Elefante Fantasma. Algo que sempre repetiu nos filmes de Herzog é ser o protagonista, mesmo em documentários onde se trata de uma pessoa real e não de ficção. A gente sempre acompanha alguém que procura realizar um sonho, a busca de algo quase inimaginável. Seja Fitz ao tentar montar uma ópera no meio da floresta amazônica, ou Aguirre encontrar o tesouro de Eldorado, ou um homem que quer conviver com os ursos, né? Dessa vez a gente tem Steve Boyce. Ele é um explorador que dedica uma década da sua vida a encontrar um elefante gigante que pertenceria a uma nova espécie ou uma subespécie. Steve, em sua vida de explorador, já catalogou mais de 200 espécies novas por aí, mas a linhagem de Henry, que seria o maior elefante já registrado, que foi morto em caça em 1955, ainda é um mistério. O seu fascínio, a obsessão e a fantasia é expressada pelo seu olhar, que é um olhar muito expressivo. É alguém com energia suficiente para iniciar novamente uma expedição atrás do que ele chama de elefante fantasma. Aliás, essa é uma expressão de Herzog, inclusive Herzog já entra nessa expedição de forma muito cética. Ele chama aquilo tudo de fantasma e compara com Moby Dick. E para iniciar a busca dessa baleia branca, ele se desloca a um território conhecido como Highlands, lá na Angola. As terras altas com uma vegetação densa, um terreno úmido e muito próspero. Abastece boa parte do continente porque aqui a maioria dos rios, da África nascem por aqui. E são 1.600 quilômetros região adentro. São semanas de carro em estrada de terra extremamente precária até chegar aqui, onde eles se reúnem com os povos bosquímanos. Esse povo foi representado lá no filme africano Os Deuses Devem Estar Loucos. O dialeto deles consiste em vários cliques, é muito longe do nosso fonema. E lá no filme de Jamie Wiese, a comédia Os Deuses Devem Estar Loucos, por se tratar de comédia, a gente sempre acreditou que essa língua, pelo menos os mais ignorantes, que essa língua que era expressada no filme era alguma forma estereotipada, alguma forma que o diretor escolheu para representar, mas não, porque a língua é exatamente assim, é dessa forma que eles se comunicam. He said, the thing does not belong on the earth. Este é Cui, um batedor, um rastreador, um dos melhores no mundo atual. E o interessante é a primeira coisa que Herzog pergunta com ele na sua primeira interação. Entre aspas, considerando que a tradução do seu povo é pessoas de verdade, quem somos nós estrangeiros? Por ter muito pelo, talvez a gente seria alguma espécie de animal? E a sua resposta é muito simples. Vocês são pessoas, mas a gente chama só de pelo mesmo. Quando a gente vê chegando, a gente fala, olha lá o pessoal do pelo. E a mímica, imitações corporais, faz muito parte da sua cultura. Boa parte da sua comunicação exige também o corpo. E novamente, Herzog mostra um interesse absoluto por essas diferenças culturais. Aqui ele quase esquece do elefante fantasma e de seu protagonista. Ele vai explorar o deserto de Kalahari, as festas, a forma de vida. E aqui tem uma sequência impressionante de como ele extrai um veneno extremamente potente do que parece ser o nada, da terra. Trata-se de um sistema que é achar uma árvore sem folhas que foi atacada por um inseto específico. Se esse inseto for o correto, basta cavar embaixo da árvore, encontrar casulos e lá dentro a gente encontra uma larva extremamente venenosa. Esses insetos, no caso, são chamados de Diamphidia nigrornata. Esse veneno é capaz de matar um elefante, é realmente muito letal. Eu me pergunto como que descobriram e como desenvolveram toda essa tecnologia. E como eu disse, o fascínio de Herzog vai explorar todos esses cantos. A gente vai ver eles produzindo a sua matéria-prima, até produzindo instrumentos de música. É um fascínio por Cui, seu povo, sua tecnologia, sabedoria. Inclusive, esse povo, também conhecido como bosquimos, popularmente é conhecido como San People, ou pessoas San. Agora vale lembrar que o filme ele abre com um aviso que esse filme contém cenas reais de caça e pode não ser indicado para certas pessoas. E agora chegou a hora. Agora é a hora da gente odiar de coração o ato da caça esportiva nesse contexto específico. Pessoas que gastam centenas de milhares de dólares para matar um animal majestoso como esse só para tirar uma foto. E aqui ele vai usar imagens de um documentário do subgênero Mondo de 1966 chamado Adeus África. Os Doc Mondo, que surgiu lá por causa do documentário Mondocane, se trata de um movimento italiano que consiste em fazer um filme chocante e bem questionável. O mais famoso desse subgênero aqui no Brasil é Faces da Morte,
Mas esse que o Herzog mostra, ele foca no assassinato de animais ali por esporte. Então são cenas que a gente não quer ver mesmo. É algo terrível ver animais desse tamanho, né, desesperado, fugindo de um helicóptero. É fácil se emocionar nesse momento, e momento esse que eu arrisco dizer que é o mais sentimental da filmografia de Herzog, desde lá do áudio da morte do Homem-Urso, né? A gravação do áudio de Timothy, né? Depois de um bom tempo dispersado do tema principal, o filme volta. Os preparativos para a viagem atrás do tal elefante fantasma. E aqui o protagonista ele declara que ele nem sabe por que o procura e acredita que talvez seja melhor nem encontrar e só manter ele nos seus sonhos. E a câmera então com esse zoom parece perguntar por que a gente está fazendo isso então? Assim, os últimos preparativos, uma despedida, e eles parte para o desconhecido. E o documentário eles transforma numa espécie de road movie. Um filme de aventura onde a gente vê eles avançando e desbravando com esse carro traçado 4x4. Em certo momento eles têm que abandonar porque o carro não funciona mais. O terreno já não é adequado e eles têm que prosseguir de moto, atravessar rios, mais rios, até que finalmente nem as motos mais é possível, eles seguem a pé, procurando o fantasma. E agora, se quiser se poupar de spoiler, é hora de deixar esse vídeo. Bom, tudo que fizeram essa busca de meses para o filme, mais de 10 anos para Steve Boys, levaram eles para um resultado de apenas uma imagem tecnicamente muito precária que um deles fizeram de um animal que para nós parece um elefante qualquer. Para a gente é apenas um elefante, nada mais. Eles querem acreditar que se trata assim do que procuram, a tentativa de acreditar nisso fica visível, e eles pretendiam pegar o DNA, mas isso também falha e o elefante vai embora para nunca mais. O ar anticlima não é disfarçado aqui e Herzog diz que essa imagem é uma desilusão. Eu chamaria mais de uma imagem desapontante. Mas durante toda essa caminhada pelo Highlands, eles coletaram algumas amostras de pelo, de fezes, material orgânico, e eles levam isso para estudo, né? Para ver se de alguma forma bate com o DNA do tal elefante gigante, né? Morto em 55. Mas com os letreiros finais a gente descobre que isso não deu em nada também. As últimas palavras do filme são: o poder da tradição não sumirá facilmente e a vida continua sem nós. Esse filme é muito mais sobre a tradição, né? E esse é o Moby Dick de Herzog, embora em Moby Dick a baleia apareça de fato. E aqui a gente tem apenas um vislumbre de um sonho que não é nosso.